Sejam bem-vindos. Eu estou aqui com esse jornal que tem quase 30 anos. E esse jornal trazia uma reportagem sobre um show muito importante que tivemos, né? Esse show aqui, ó, Roberto Carlos e Luciano Pavarotti. Um show que ocorreu em 1998, né? Que também é a data do jornal. Precisamente dia 6 de abril de 1998. E aí diz assim: o final de semana foi marcado por muita música. Do Rio Grande do Sul a Pernambuco, vários shows foram realizados, incluindo superproduções como o encontro de Roberto Carlos e Luciano Pavarotti em Porto Alegre. Aqui fala algumas coisas, né? Noite de Majestades, né? A Rede Globo anunciava nos comerciais, tipo um mês antes do show, o grande encontro, o grande encontro. Teve até uma reportagem o Roberto Carlos falando das músicas que ele mais gosta, do repertório do Pavarotti e tal. Aqui fala que foram 50 mil pessoas que compareceram no show. Na época do show, falava que era 60 mil pessoas. Tá, não importa, de qualquer maneira, é um público considerável, né? Aí aqui diz, Roberto Carlos como o maior cantor do Brasil e Pavarotti como o maior tenor do mundo. Roberto Carlos, para muitos, é sim o maior cantor do Brasil, para outros não, né? Como já falei. Para outros, Roberto Carlos é considerado uma fraude, porque acusam ele de plágio. Muitas músicas de sucesso dele têm semelhanças com outras músicas estrangeiras. E que Roberto Carlos... Assim, claro, Roberto Carlos é o conjunto da obra, se você for pegar ali. Porque ele tem as composições, ele tem a interpretação que se destaca. Então muitas coisas, os arranjos, né, maravilhosos, os conjuntos dele. E aí, eu acho assim, que o Roberto Carlos não é o maior cantor do Brasil, tá? Ele era assim, o rei, como eu já falei no outro vídeo, do movimento Jovem Guarda. Ele era o líder do movimento Jovem Guarda. Então isso, sim, ele poderia ser chamado o rei da Jovem Guarda? Sim, era o líder do movimento Jovem Guarda. Então, faz sentido chamar ele o rei da Jovem Guarda, mas não o rei da música brasileira. E aí, assim, na época dele, tivemos cantores superiores a ele em gogó, né? Você pegar aí o vocalista do The Fíveis, Almir Bezerra, que tinha uma extensão de voz, sabe? Chegava em notas bem agudas, um grande cantor. Gerry Adriane, que tinha uma extensão de voz maior que a do Roberto, uma voz que tinha mais peso. Tim Maia, nem se fala. Antônio Marcos, um monstro de cantor. Era, além de um grande intérprete, o Antônio Marcos tinha uma interpretação muito pessoal, bastante convincente, né? Ele conseguia convencer, assim como o Roberto Carlos convencia ele também. E tinha um vozeirão. Então, assim, existia uma diferença muito grande, por exemplo, em voz entre o Antônio Marcos e o Roberto Carlos. O Antônio Marcos era bem superior, né? E esses outros que eu falei, e outros e vários cantores da época. Se eu pegar aí Agnaldo Timóteo, Newton César, Nelson Ned, só cantores que tinham vozes melhores que a do rei Roberto Carlos. Mas Roberto Carlos, né, se junta ali, conjunto da obra, como eu falei, né? A voz que era uma voz bonita, mas era uma voz cômoda. Ele cantava ali naquela região, e era isso mesmo, tá bom? Não precisava... E ele juntou composição, né? Tanto ele fez a dupla com Erasmo, né? Que foi uma grande obra, né? A obra dele com Erasmo Carlos. Então ele teve inteligência, juntou inteligência com os talentos dele. E aí o conjunto da obra fez ele se destacar diante dos outros. Com certeza um dos maiores da sua época. E o Pavarotti era o maior tenor do mundo? Cara, se você falar ali em música erudita, o Pavarotti sim era o maior na época dele. Tá? Ele era um fenômeno vocal, referência para muitas e muitas coisas, inclusive para quem até não era da música clássica. Pavarotti é para muitos o maior, assim, a maior referência vocal do mundo, de todos os tempos. Eu não acho que seja de todos os tempos, porque tem outros antes dele, né? Você pega aí cantores de gigantescas estaturas, assim como o Pavarotti. Como, por exemplo, um pouco antes do Pavarotti, tinha Franco Corelli.
que era um cantor, era uma máquina vocal. Uma máquina. Mário del Mônaco, cada um tinha um público um pouco diferente, né, o repertório. Pavarotti cantou o repertório inteiro, praticamente. Cantou o repertório do tenor ligeiro, tenor lírico e tenor espinto. E não perdeu a voz, né? Que geralmente quando você pega um cantor de voz leve, que é o repertório ligeiro, e esse cantor fica fazendo carreira com repertório espinto, que é dramático, ele pode perder voz, que aconteceu com alguns cantores isso, né? Então o Pavarotti ele conseguiu fazer isso sem perder a voz. A técnica absurda, a técnica dele. O maior na época dele. Uma voz lindíssima, uma extensão, uma técnica, é um conjunto da obra. Mas antes dele... Então assim, o Pavarotti, para mim, ele é talvez o último da linhagem dos cantores que chegaram mais perto da perfeição ali no repertório clássico, sabe? E aí, passando essa parte, temos aí... Roberto Carlos começou o show cantando Jesus Cristo, e aí, depois disso, não sei se ele cantou outra música, ele veio anunciar o Pavarotti. O Pavarotti foi muito bem recebido pelo público. Tem gente que diz que o Pavarotti chorou porque estava perto do Roberto Carlos. Eu também pensei, mas não é. Ele chorou ali com a emoção geral ali. A recepção do Roberto Carlos, obviamente, que recebeu ele muito bem, e a recepção do público, né? Porque o Brasil, ele é um país mais dançante, ele é um país com músicas mais agitadas. O Pavarotti, o repertório dele é totalmente diferente disso. Apesar que o Pavarotti cantou, foi um cantor que saiu para vários repertórios. Cantou com Celine Dion, com Bryan Adams, cantou com tantos artistas. Então o Pavarotti, ele não era aquele tenor ali só da ópera. Ele era muito mais do que isso. Mas no Brasil, o país da música dançante, ele talvez, de repente ele não esperava ser tão assim, tão bem recebido, né? E aí Pavarotti começou cantando La Donna è mobile, o repertório ligeiro, e ele nesse show ele passou por repertórios pesados também. Depois cantou uma napolitana, né? Que foi Martinata, né? Già choix di schiudiar gran sole, di già con le rose suedita. Que o público recebeu com aplausos, uma música linda, napolitana. Depois veio Roberto Carlos. Era tipo assim, o Pavarotti cantava duas, Roberto Carlos vinha com duas. Aí teve uma hora que o Pavarotti cantou uma só, e o Roberto Carlos veio com duas. Que aí Roberto Carlos cantou neste show Detalhes, né, que não pode dispensar. O curioso que não cantou Lady Laura, eu não cheguei a gravar o show inteiro. Eu acho que eu pulei algumas partezinhas, principalmente do Roberto. Porque tinha essas músicas que ele canta sempre, tipo Detalhes, eu não gravei. Eu acho que ele não cantou Lady Laura. Então assim, e aí ele cantou Vou cavalgar por toda a noite numa estrada colorida. Aí o Pavarotti cantou Vestila Giuba, né, de Leão Cavalo, que já é uma ópera do repertório pesado, que eu até me admirei de ele ter cantado. Talvez o Roberto Carlos tenha pedido, né, porque o Roberto Carlos tinha dito numa entrevista na Globo, no Jornal Nacional precisamente, que sobre coisas que ele gostava do repertório do Pavarotti, então ele tinha as preferidas dele. E aí eles também cantaram em dueto, cantaram Ave Maria em dueto, né? Maria gratia plena, Maria gratia plena. Começando pelo Roberto Carlos, que eu até me impressionei. Roberto Carlos cantou de uma maneira bem bonita, né? O Roberto Carlos acostumado com música italiana, né? Roberto Carlos fez muito show na Itália, fez sucesso na Itália. Ele começou cantando Ave Maria um pouco... Eu acho que ele começou cantando em italiano. Na verdade, a música é em latim. Aí o Roberto Carlos começa em italiano. E aí vem o Pavarotti em seguida cantando em latim. E aí, depois disso, vem Sole Mio. Só que nos arranjos... Tipo assim, Roberto Carlos entrava no conjunto próprio dele. E quando o Pavarotti entrava, vinha do Pavarotti. Ficou muito bonito. A voz do Pavarotti está tão bonita, mas tão bonita, que está mais bonita do que os discos que ele gravou. Uma reportagem, esse jornal aqui é de Brasília, diz que o Roberto Carlos cantou Amada Amante aqui, ó,
Ué, Amado Amante, eu não lembro. Canzone per te, que ele tem naquele disco lá do festival, né, de Sanremo. Cavalgada, como eu já falei. Entre outras. Cara, a única coisa que eu não gostei é que o show deveria ter tido algum bis. O pessoal tava pedindo bis depois do dueto. Se teve, a Globo não colocou esse bis na transmissão. Então é isso, gente. Então aqui é o jornal, né, do show. Grande encontro desses grandes nomes inesquecíveis da música. Sou fã dos dois. Aprendi muitas coisas ouvindo músicas de ambos, né? E aí é isso, gente. Mais um programinha aí pra vocês, um videozinho pra vocês darem uma olhada, uma curtida. Até mais.